Vem Jesus neste lugar. Vem Jesus em cada coração aqui. Vem Espírito Santo. Venha renovar as nossas vidas. Venha nos levantar neste lugar. Vem com o teu poder restaurar, Senhor, o nosso ser. Vem Espírito Santo nos trazer vida. Vem Espírito Santo curar os nossos corações. Curar, Senhor, o nosso físico. Abre os céus neste lugar. Vem com a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, com o teu poder neste lugar. Vem, Senhor, com autoridade sobre este lugar. Clamamos, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Enche os nossos corações. Atrai-nos, Senhor, a tua presença. Que possamos, Senhor Jesus, que possamos entender, compreender que o Senhor está aqui, Jesus, que possamos temer o Senhor, reverenciar, adorá-lo, dar ao Senhor aquilo que é devido nessa noite. Santo, Santo, Santo. Adore ao Senhor neste momento, adore ao Senhor. Diga palavras de amor a Jesus. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é o teu Redentor, diga que Ele é o teu Salvador. Diga, Senhor, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu consolador, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha segurança, Tu és a minha saúde, Tu és o meu vigor, Tu és a minha alegria, Tu és a minha motivação, Tu és, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, o poderoso na batalha. Tu és único, Tu és importante, Tu és, Senhor, relevante na minha vida. Tu és incomparável, Tu és, Senhor, o alfa, o ômega, o início e o fim. Tu és o lírio dos vales, a rosa de Sharon. Tu és, Senhor, ó Pai amado, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és aquele, Senhor, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és, Senhor, o Deus do impossível. Tu és o Deus das coisas impossíveis. Tu és o Deus que visita, Senhor, o menor ao maior. Tu és um Deus presente na nossa vida. Quem se compara ao nosso Deus? Quem se compara ao nosso Deus? Quem se compara? Tu és, Senhor, ó Pai amado, poderoso. O Senhor não perde batalha, o Senhor não retrocede, o Senhor é estrategista. O Senhor, ó Pai amado, tem todo o poder, toda a autoridade, tudo provém de Ti. E nada do que acontece, Senhor, acontece sem a permissão do Senhor. A nossa vida está no controle das Tuas mãos. Nós somos Seus servos, nós somos Seus súditos. Oh Jesus, nós somos Seus servos. Declare isso. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória. Se você crê nisso, aplauda Jesus, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, a paz seja com todos vocês. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Bem-vindos à conferência Céus Abertos. Que Deus possa ministrar o teu coração nesse tempo, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa abençoar a tua vida, irmãos. Essa conferência, ela acontece uma vez por ano só, irmãos.
uma conferência que nós chamamos de Céus Abertos, uma conferência profética, um tempo de milagres sobre a nossa vida, um tempo de realização de milagres sobre a nossa casa, a nossa família. Irmãos, é a única conferência financeira que nós fazemos no decorrer do ano todo. E eu queria dizer a você, para você movimentar a sua fé, para você ser encorajado nessa noite a viver algo extraordinário nessa conferência. Essa semana nós tivemos, irmãos, um tempo de oração, na sala de oração, alguns puderam estar conosco, e nós clamamos a Deus por milagres neste lugar, e nós pedimos ao Senhor, para o Senhor manifestar milagres na nossa vida, para o Senhor trazer sobre essa igreja, irmãos, um despertamento, um encorajamento, dons espirituais, e eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo. Eu queria convidar você, aproveitando que você está de pé, a você abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Talvez você já assistiu na Record essa história. Talvez você nem leu na Bíblia, mas você assistiu na Record a história de Mefibosete, filho de Jonatas, socorrido e atendido por Davi. História de um jovem, irmãos, que passou uma situação em sua vida. Vamos ler capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1, diz assim: Certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jesus, pois passou a comer sempre à mesa do rei.
Senhor Jesus, gratos somos por Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, nessa noite pela Tua presença, pelo Teu doce Espírito Santo. Fala conosco, ministra o nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra possa cumprir, Deus, o motivo pelo qual ela vai ser compartilhada no coração e na vida de cada um dos meus irmãos. Que ela traga para nós crescimento, maturidade, conhecimento, mas também, Senhor, o Teu amor e a Tua graça. Espírito Santo, me usa com poder, graça, sabedoria, e que seja um tempo proveitoso na Sua presença, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento aí. Obrigado. Estou um pouquinho rouco, irmãos. De manhã estive na Ieta Maracanã, lá no Templo das Águias, em Colombo, pregando. E aí vocês sabem que eu me empolgo, né, irmãos? E aí eu me empolguei um pouquinho lá e esqueci que de noite eu tinha que estar aqui com vocês. Brincando, esqueci, irmãos. Mas na hora não dei importância. E agora, né, estou um pouquinho rouco. Irmãos, hoje nós vamos iniciar essa conferência trazendo essa história de Mefibosete e falar sobre conquistar um lugar de honra, ou conquistando um lugar de honra. Nesse mês de novembro, nos cultos que nós teremos aqui, irmãos, nos domingos, terça-feiras e quinta-feira nas células, nós vamos falar sobre conquista, sobre conquistar coisas novas, sobre viver o novo de Deus, sobre experimentar coisas novas. E a gente sabe, irmãos, que para conquistar as coisas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos empenhar. E eu queria convidar você, irmãos, para fazer essa conferência conosco. Não são muitos cultos, é apenas o mês de novembro e o início de dezembro. E eu queria convidar você para você estar aqui conosco, cultuando a Deus, porque a conferência vai acontecer, irmãos, no domingo e na terça-feira, com palavras e ministrações específicas. Cada palavra, irmãos, cada ministração nós vamos fazer especificamente sobre aquilo que pregamos naquela noite. Então eu queria convidar você, irmãos, a ser encorajado, a realmente se esforçar a conquistar muitas coisas no Senhor. Então eu queria convidar você, irmãos, para estar aqui na terça e no domingo e, claro, na quinta-feira na sua célula participando. Estava tão feliz, irmãos, que eu olhei aqui para o louvor e eu fiquei: Célula Fly, Metanoia, Tudo por Cristo, Avante, né? E aí faltou, irmãos, quem que faltou? A Gênesis estava ali, e aí faltou a Nova Estação. Mas a Nova Estação está no forno, irmãos. O Ronaldo está quase no ponto de nós jogar ele. Não é na cova dos leões, irmão, mas é quase isso, né, irmão? Vamos colocar ele aqui logo, logo, irmãos. E aí nós vamos ter, irmãos, todas as células no louvor. Olha que maravilhoso isso, né, irmãos? Eu fiquei muito feliz. Eu olhei ele de baixo e falei: nossa, cada um de uma célula, todas as células contribuindo para o reino de Deus e as pessoas fazendo parte dessa obra maravilhosa. Então eu quero convidar você, irmãos, a estar aqui na terça-feira agora, fazendo, irmãos, essa conferência. Não é campanha de 7 domingos, 7 terça-feira, 7 sexta-feira, mas é uma conferência que acontece no mês todo de novembro. E eu quero contar com você, irmãos. Eu vou mandar mensagem para você essa semana, te convidando para você vir no culto terça-feira. Líderes, eu não preciso nem falar para vocês que eu quero vocês aqui na terça-feira. Sem exceção, todos. Tá bom? Tava flex até o final de outubro. Agora, só gasolina aqui, irmãos. Tá bom? Álcool melhor, né? Vai pegar fogo, né? Álcool. Irmãos, esse texto que acabamos de ler vai tratar da história de um jovem. Um menino que tinha uma linhagem real. O seu avô era rei de Israel. O seu pai era um príncipe de Israel. Esse menino tinha uma linhagem, irmãos, real, e muito provavelmente, se seu avô tivesse dado certo no comando de Israel, provavelmente Mefibosete poderia ser alguém que herdaria o trono de seu avô.
Porque uma das características do seu pai Jonatas era a lealdade. Jonatas era um homem leal ao seu senhor Davi. Então nós podemos perceber, irmãos, que a vida desse menino tinha tudo para dar certo, tudo para ser um sucesso. Meu Deus, esse menino nasceu em um berço de ouro. Não tenha nada que possa evitar o sucesso dessa criança. A gente, irmãos, às vezes dá uma dorzinha de cotovelo, que a gente olha para o rico e fala, é claro, né? Tem tudo que precisa e tá fácil. Porque a gente, irmãos, é uma vida de muito trabalho, muito esforço, muito suor para conquistar as coisas, para ter as coisas. E talvez se a gente olhasse para a realidade desse menino, a gente falava, ele nasceu em um berço real. Ele tem tudo para ter sucesso na vida. Mas a história, irmãos, às vezes ela não cumpre o seu papel. Às vezes a história, irmãos, ela não segue o curso daquilo que o escritor poderia estar escrevendo. Às vezes na história, irmãos, há uma reviravolta, há uma circunstância, há um momento em que as coisas parecem que saem do eixo. E não é diferente com esse jovem. Eu estou falando jovem, irmãos, porque falar o nome dele para mim é meio complicado. Não sei se é Mefibosete, irmãos, mas... Então, para eu não ficar errando com vocês, o jovem. A Bíblia diz, irmãos, que lá no capítulo 31 do primeiro capítulo de Samuel, nós vemos que os filisteus avançam contra Saul, e Saul é perseguido, e no capítulo 31 a Bíblia fala que Saul e seus filhos são mortos pelos seus inimigos. Então a notícia no capítulo 1 de 2 Samuel chega até Davi, dizendo que Saul havia morrido, e juntamente com ele, seus filhos. E essa notícia não apenas chega a Davi, como também chega à família de Jonatas. E eu queria ler com você 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Volta só algumas folhinhas da tua Bíblia aí. 2 Samuel 4:4. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Irmãos, um menino de linhagem real agora recebe a notícia que seu pai e seu avô estão mortos. A sua ama preocupada, irmãos, toma esse menino nos braços. Porque o que é o pensamento dela? Mataram o avô que era rei, mataram o pai que era o príncipe, e com certeza virão atrás do filho para o matar. Então agora a ama, a cuidadora, aquela que estava a serviço de Mefibosete, pega ele no colo, e a Bíblia diz então que ela foge com o menino. E nesse trajeto da fuga, irmãos, ela derruba o menino, e ele tem uma quebradura. E ele agora é um menino defeituoso. Ele agora é um menino que é aleijado. Que momento infortúnio, que momento doloroso, que momento triste, irmãos. Pense você ser rico e não poder desfrutar da sua riqueza, não poder se divertir como uma criança, não poder conviver com as outras crianças normalmente brincando, de tacar pedra com funda um no outro, dar flechada. Que futebol acho que não tinha naquela época, irmãos. Mas essa mulher, irmãos, pega esse menino e foge com ele. E a Bíblia diz que eles vão para Lodebar.
Lodebar, irmãos, o texto, a palavra hebraica quer dizer lugar sem pasto, ou seja, lugar sem vida, lugar sem esperança, lugar sem perspectiva. Aquele que tinha tudo, de uma hora para outra, se encontra sem nada. Aquele que poderia desfrutar do bom e do melhor, aquele que poderia ter o que queria, agora se encontra dependente de outras pessoas. E o texto diz que ele foi parar na casa de Maquir. Alguém o recebeu, alguém o acolheu. Talvez Maquir, a Bíblia não fala sobre esse homem, mas talvez ele era amigo da cuidadora. Ela lembrou, não, eu vou na casa dele, porque lá a gente tem proteção, lá a gente vai ter cuidado. Irmãos, às vezes nós estamos caminhando e tudo está funcionando muito bem, e tudo está dando certo, e as coisas estão avançando, e a gente está vivendo o melhor momento da nossa vida. E a gente fala, meu Deus, que tempo maravilhoso, coisas boas estão acontecendo, irmãos, e de repente do nada, uma reviravolta na tua vida, parece que o teu mundo vira de ponta cabeça, parece que tudo começa a dar errado, parece que nada acontece. E aí, irmãos, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, parece que a gente está num lugar abandonado. Lodebar era um lugar onde as pessoas enviavam os pobres, os necessitados. Era o lugar da escória da sociedade. Lodebar era um lugar afastado, retirado na região de Gileade. Lodebar era um lugar onde as pessoas eram abandonadas, largadas ou empurradas para aquele lugar. Há quem diga que a expressão é lugar de esquecimento. Lugar onde as pessoas não são lembradas. Lugar onde as pessoas não são assistidas. Lugar onde as pessoas não são vistas. Então agora esse menino cresce em Lodebar como um aleijado, dependente de outras pessoas. E aí, irmãos, a gente pode pensar que esse lugar é o pior lugar para estar, não é verdade? E aí a gente pode pensar que estar nesse lugar é o pior momento da nossa vida. Mas eu queria dizer para você nessa noite, irmãos, que Lodebar é um lugar onde Deus está trabalhando em nós. Porque uma resposta, irmãos, rápida de Deus, elimina da nossa vida o processo de transformação que Ele precisa fazer em nós. Há respostas de Deus que são demoradas, irmãos, porque se Ele responder, nós não vamos saber desfrutar daquilo que Ele tem para dar para nós. Há respostas de Deus, irmãos, que elas levam um tempo, porque Deus precisa trabalhar em nós, moldar a gente. Há respostas que Deus é tardio ou parece tardio, porque você precisa entender o que Ele está fazendo com você. Você olha para esse texto e você não vê Mefibosete reclamando da vida, porque ele tinha tudo e acabou sem nada, mas ele está lá, naquele lugar, enquanto Deus está trabalhando aqui. Por quê, irmãos? Porque o capítulo 1 chega a notícia para Davi. O capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá.
Capítulo 3, irmãos, Davi mata os inimigos ainda que existiam de Saul, dentro da casa de Saul. Capítulo 4, nós vemos a história de Mefibosete. Capítulo 5, irmãos, ele conquista Jerusalém. Então, irmãos, o tempo em que Mefibosete ficou em Lodebar é o tempo que Jesus está preparando Jerusalém para ele. Jerusalém, irmãos, é lugar da habitação de Deus. Por quê, irmãos? Porque os inimigos de Saul estavam avançando, conquistando território. Então Davi assume o reinado. E agora Davi começa a vencer os inimigos de Saul. E Davi começa a reconquistar as terras. E Davi começa a colocar em ordem as coisas. E Davi agora precisa encontrar a arca do Senhor. E ele fala: a arca é a presença de Deus. E Davi deseja agora reconstruir ou construir um templo para o Senhor. Irmãos, muito provavelmente, se Mefibosete estivesse nesse tempo, ele não seria lembrado por Davi. Era muito provável que Mefibosete se perderia na história, irmãos. Eu quero dizer para você, há momentos que Deus tira tudo de você para preservar você, para guardar você, para preparar você para o que Ele tem para a tua vida. Porque não é de qualquer maneira, irmãos, que nós vamos desfrutar a Jerusalém do Senhor na nossa vida. Não é de qualquer maneira que nós vamos desfrutar de um lugar de honra na nossa vida, irmãos. A Bíblia dá e mostra que Deus ungiu Saul rei, irmãos, mas ele não soube administrar o poder e a autoridade que ele tinha como rei. Há momentos que Deus nos leva, irmãos, para um lugar de esquecimento, um lugar onde nós não somos vistos por ninguém. Mas eu quero dizer algo para você: Deus nunca lhe deixará só, porque a Bíblia diz que ele vai para Lodebar, mas ele fica na casa de Maquir. Para Moisés há sempre uma egípcia, para Davi há sempre um Jonatas. Para Paulo há sempre um Timóteo, um Barnabé. Para Pedro há sempre um André. Deus nunca, irmãos, te deixou só. Ele sempre usou alguém para mostrar a fidelidade dele para com você. Deus sempre levantou alguém para dizer: eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Espere. Deus sempre levanta alguém, irmãos. Nós nunca poderemos dizer a Deus: o Senhor nos abandonou, porque Ele não abandona ninguém. Agora Davi conquista os reinos. Agora Davi vence e Davi fica famoso em todo o território, como um guerreiro poderoso, como aquele que vence batalhas. E a Bíblia diz então que certa ocasião, irmãos, abra comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 20, verso 14. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas estava fazendo uma aliança, estava dizendo a Davi: Davi, eu estou sendo leal a você, mas quando o Senhor
for leal contigo, e você vencer todos os inimigos e ser coroado rei, não se esqueça de mim e da minha família. Irmãos, Deus nos prometeu e Ele não esquece das suas promessas. Nós temos uma aliança com Ele. A nossa aliança é com Deus, irmãos, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, eu penso que Davi está numa refeição, e de repente, irmãos, ele começa a pensar sobre tudo que ele enfrentou. Davi talvez está, irmãos, com seus pensamentos e pensando: eu fui perseguido por Saul, eu fui atacado por Saul, e agora o Senhor me fez rei, e eu venci as batalhas, e agora eu sou poderoso, e agora eu estou nesse lugar. Agora o Senhor me colocou em um lugar aonde eu reino, aonde eu venço batalhas. E Davi, irmãos, eu acredito que ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Irmãos, Deus não se esqueceu de você. Ele apenas está trabalhando. Irmãos, eu vou dar só uma chave para você. Em Lodebar, quanto mais você murmurar, menos Deus vai trabalhar. Quanto mais quieto você ficar, mais Deus vai fazer na tua vida. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no secreto. Deus age quando a gente não está vendo. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando pelos seus. A não ser eu, não sei você, se fala dormindo ou não. Hoje à tarde o Léo estava acordando. Eu falei: filho, você acordou? Ele falou: não, papai, eu estou dormindo. Eu falei: cara, quem que fala dormindo? Daí a bispa lá do quarto: você. Você fala dormindo. Mas, irmãos, quando nós estamos repousando, Deus está trabalhando em nosso favor. A gente pensa: mas por que Deus fez isso com Mefibosete? Porque Deus estava preparando o lugar para Mefibosete. Irmãos, os inimigos avançavam e conquistavam territórios. O que Davi ia dar de herança para Mefibosete se era tudo dos inimigos? Entenda uma coisa: talvez na sua vida ainda não chegou o tempo de receber a herança do Senhor na sua vida, porque você precisa passar por Lodebar. Você precisa ser tratado pelo Senhor. Por que, irmãos? Porque se recebermos a herança antes do preparo, nós acabamos com a herança e continuamos da mesma forma. Agora, se somos preparados quando recebemos a herança, nós desfrutamos e reconhecemos que Deus proporcionou na nossa vida. Então Davi se lembra da aliança que tinha com Jonatas, e ele diz: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele disse: sou teu servo. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus?
Não é o favor de Davi, irmãos, é a bondade de Deus. Não é a igreja, irmãos, é o que Deus faz na tua vida. É a bondade de Deus sobre nós, irmãos. É a misericórdia, a graça dele sobre a nossa vida. Davi estava dizendo: eu quero mostrar a esse herdeiro, a esse da família de Saul, como Deus é bom. Por quê, irmãos? Porque o avô perdeu tudo, mas Deus tem sempre um remanescente para levantar. Irmãos, não é porque o teu pai não deu certo que você precisa não dar certo. Você pode ser um remanescente que Deus vai levantar no lugar para edificar a casa. Não é porque a tua família não deu certo que você precisa dar errado. Você pode ser um remanescente que Deus está levantando para mudar o curso da história da tua família. E aí, irmãos, servo de Saul, Ziba, diz: existe alguém. Há alguém sim. Onde é que está? Está lá em Lodebar. É como se ele dissesse: existe alguém, mas ele foi esquecido. É como se Davi dissesse: então eu me lembrei dele, chama ele agora. Irmãos, tem umas expressões no Antigo Testamento que me dá um parafuso. Eu até estava pensando sobre isso e eu vou perguntar para alguém, irmãos. Mas tem algumas expressões de Deus que ele diz assim: então me lembrei do meu servo. Ué, Deus se esquece, irmãos? Não é que Deus esqueceu, irmãos, é que chegou o tempo. Vai chegar o tempo e Deus vai dizer: eu me lembrei da Fábio, eu me lembrei da Roberta, eu me lembrei da Ana, eu me lembrei da Bruna, eu me lembrei do Ronaldo, eu me lembrei do Renato, eu me lembrei do William, eu me lembrei. Vai chegar o tempo, irmãos, em que Ele vai se lembrar de você, e Ele vai mudar a história, Ele vai mudar a sua vida. E como que vem, irmãos, Mefibosete na presença de Davi? E ele pergunta: é você, Mefibosete? Sim, Senhor, o seu servo. Irmãos, Lodebar é lugar de quebrar o nosso orgulho. Ora bacharalabaixo, uricandaralamai. Porque se Deus nos der autoridade junto com o orgulho, é a nossa ruína. Tem gente, irmãos, que se arrebenta para conquistar uma posição, mas esquece de tratar o seu orgulho. E quando a posição vem, ela se quebra por causa do orgulho. Irmãos, Lodebar é um lugar onde Deus trabalha em nós. Mefibosete podia chegar diante de Davi e dizer: eu sou Mefibosete e eu quero a minha parte, porque eu sou neto de Saul, que era rei de Israel. Não. Quem é o Senhor para que te importes com esse cão morto? Quem é o Senhor para que olhe para mim? Alguém desprezível. Quem é o Senhor para que volte os seus olhos para mim, que não mereço nada? Irmãos, enquanto a gente não entender que diante do Senhor nós precisamos nos humilhar, Ele nunca irá exaltar você. Para subir, tem que descer. Você precisa trabalhar isso, irmãos.
Quanto mais rápido você trabalhar isso, mais rápido o Senhor vai te levantar. Às vezes a gente não entende as coisas, irmãos, mas Deus está trabalhando em nós. Deus está moldando a nossa vida a seu jeito. Irmãos, olha aqui. Olha o verso 3. Coloca lá, Aline, por favor. Verso 3. Isso aqui é poderoso, irmãos. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3. O rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas. O que, irmão? Tem gente que quer, irmão, se descolar do passado. E eu quero dizer para você: o teu passado mostra o Deus que você serve no dia presente. Quem era Mefibosete? Aquele aleijado. Tem alguém? Tem um aleijado. Como Mefibosete é lembrado, irmãos? Como um aleijado. Sabe o que eu entendo, irmãos? É que Deus nunca vai fazer a gente esquecer da onde a gente saiu. Porque nós sempre vamos temer a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós não éramos nada e Ele nos colocou em um lugar de honra. Nós éramos esquecidos e Ele nos trouxe à mesa. Davi disse: vá chamá-lo. Traga esse menino. A Bíblia não diz a idade e o tempo, irmãos, mas alguns dizem que foi em torno de 15 anos em Lodebar. Esse menino chega a Davi com aproximadamente 20, 25 anos. Irmãos, sabe, às vezes a gente não se acha merecedor daquilo que Deus quer derramar sobre nós. Porque é isso que Mefibosete fala. Eu sou um cão morto. O que eu posso receber do Senhor que vai mudar a minha vida? É como se ele dissesse: o Senhor vai se importar comigo? Um aleijado dos pés? Um esquecido? Alguém que depende dos outros? Alguém que mora de favor? Alguém que está em um lugar onde não há vida? O Senhor vai se importar comigo mesmo? Irmãos, ele não estava reclamando da condição, mas é como se ele estivesse expressando o seu coração: acaso eu mereço alguma coisa? Por quê? Porque para um cão morto, o que falta, irmãos? Uma cova. Para um cão morto não há esperança, há o fim, irmãos. Para um cão morto não tem futuro. Para um cão morto não tem sonhos, irmãos. Não tem projeto, não tem nada. Tem o que, irmãos? Uma cova. Irmãos, a expressão do coração é como se ele dissesse a Davi: Davi, meu Senhor, eu perdi o meu avô, eu perdi o meu pai, eu perdi os meus tios, eu não tenho ninguém por mim. Eu estou aqui porque me buscaram. Eu estou aqui porque me trouxeram diante do Senhor, mas eu não sei se eu sou digno de alguma coisa. Eu não sei se eu mereço algo da parte do Senhor, não sei. Verso 9, irmãos.
Devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Irmãos, a gente reclama dizendo que perdeu tudo, quando na verdade Deus está tratando você para lhe dar tudo de volta. Deus não se esquece da sua aliança. Você pode olhar para a sua vida e dizer: eu pareço um cão morto, mas o Senhor tem restituição sobre você, sobre a sua vida. E aquilo que um dia você perdeu, fique tranquilo. Devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Deus restituiu. Ele era um menino esquecido e abandonado. Agora ele tem um reino e tem servos a seu serviço. E ele senta para comer na mesa do rei. Irmãos, você não era nada e Deus te colocou em um lugar aonde você é conhecido, aonde você é respeitado, aonde você é honrado. Você precisa, irmãos, desfrutar dessas coisas. Irmãos, eu vou terminar, e eu queria terminar dizendo para vocês que uns capítulos à frente, o texto diz que Davi colocou Ziba, seus filhos e seus servos para cuidarem da casa e da vida de Mefibosete. Em um determinado momento, irmãos, Mefibosete diz para Ziba: Ziba, prepara o cavalo porque eu quero ir ao encontro do rei. Mas Ziba, irmãos, inventa uma história para Davi e diz que Mefibosete se rebelou contra o rei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele teve a oportunidade de falar para o rei a sua versão. E ele disse: rei, eu queria vir aqui, mas Ziba me enganou. Ele mentiu. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? O avô de Mefibosete queria matar Davi, com medo de que Davi usurparia o seu trono. Talvez a gente poderia, a grosso modo, dizer que agora que Mefibosete está estabelecido, ele pode matar Davi e vingar seu avô. Mas não. Porque aqueles que Deus trabalha em Lodebar, faz de um coração rebelde um coração leal. Ele tinha a oportunidade, ou talvez, irmãos, direito de cobrar algo, mas ele mostrou a Davi a sua lealdade. E tudo aquilo que Ziba queria tirar de Mefibosete, o Senhor, através de Davi, mantém sobre a vida de Mefibosete. A tua lealdade vai preservar, irmãos, aquilo que o Senhor te deu. Guarde isso com você. A tua lealdade vai preservar aquilo que o Senhor te deu.